Eu acho que é interessante olhar um pouco o histórico difícil de infância do Johnny, a relação conflituosa envolvendo a mãe dele, o pai dele e o ambiente que ele e os irmãos foram criados. E é interessante notar que, embora a gente não entenda, não se saiba muito ou nada, eu não encontrei nada a respeito do histórico de vida da mãe dele antes de tê-lo, de casar, eu imagino que deve ter sido algo muito negativo. Porque a violência que ela exerceu na criação dos filhos é muito significativa. Em ambos os testemunhos, o Johnny e a irmã comentaram coisas muito parecidas. E é muito interessante olhar para uma situação assim, porque a gente se pergunta o que levou essa mãe a ter esse relacionamento conflituoso, não apenas com os filhos, mas também com o marido. E pelo menos uma das conclusões mais básicas que dá para se ter num quadro como esse, é de que esta senhora era uma mulher muito infeliz, e ela guardava muita raiva, muito ódio, muito rancor, e ela repassava tudo isso através dos filhos, que eram incapazes de se defender, e também do marido, que aceitava, infelizmente, tudo o que acontecia. Quando a gente olha para um quadro como esse, eu percebo que as vítimas, seja homem ou mulher, ambos sempre demonstram dificuldade em se defender, em escapar de uma situação como essa. É como se essas pessoas ficassem reféns. Então hoje, quando a gente ouve sobre violência doméstica, as pessoas falam, nossa, as mulheres não podem se defender. Muitas vezes elas não têm a compreensão que quando é o homem nessa mesma condição, ele também tem essa mesma dificuldade. Porque emocionalmente as vítimas são mais fracas do que os seus perpetradores. Então, em muitos casos, não há diferença se a vítima é o homem ou é a mulher. E há muitas consequências quando você vive em um ambiente como esse de forma prolongada. E os sentimentos podem ser mistos, confusos. E nesses ângulos, quando há menores, eles normalmente são os que mais são afetados, porque realmente não tem como se defender. Eles não podem mudar de casa, não podem ir embora. O que normalmente acontece é que eles procuram sair de casa o mais rápido possível. Pelo menos uma característica que é muito afirmativa sobre a personalidade do Johnny Depp nessa situação é que ele era um homem muito pacífico. Seus colegas e todas as pessoas que testemunharam a seu favor até este momento verbalizaram uma mesma linha: gentileza e controle, ou seja, o descontrole nele se demonstrou sempre ser mínimo. Então, fora das denúncias da Amber, não há registros de calúnias ou denúncias anteriores de outras mulheres. E eu acho que pro nível de violência que a Amber descreve aqui, é difícil pensar que este seria um caso de violência única. Talvez se houvesse outras pessoas testemunhando o mesmo tipo de comportamento agressivo, seria algo a se considerar. Mas neste ponto, e nós vamos chegar nos depoimentos da Amber no próximo episódio, o maior flagrante ativo está caracterizado e direcionado a ela. Então, neste ponto do julgamento, por mais que tenha algumas coisas que, claro, revelam que o Johnny não é um homem santo de forma alguma, mas em relação a essa situação que envolve essas duas pessoas, dá para se dizer que a Amber de fato era agressiva, era a dominante e violenta na relação até este ponto, de acordo com todos os depoimentos que já foram expostos. E eu vou falar mais sobre a personalidade dela na última parte, mas há um detalhe aqui que eu acho muito interessante e caracteriza muito essa situação. Que muitas vezes, pessoas assim que são abusadoras sempre procuram alguém para se envolver. E essas pessoas sempre têm algo em comum. O abusador sempre irá procurar alguém que irá aceitar seu abuso. Mas um detalhe muito chamativo aqui é que o Johnny consegue romper com a Amber quando a sua mãe perde a vida. Provavelmente o abuso emocional, o vínculo pelo menos do abuso que teve na infância e provavelmente diminuiu na vida adulta, porque de qualquer forma a mãe já não tinha o mesmo poder sobre ele quando ele era adulto. Provavelmente esse poder se cessou completamente com o falecimento dela e ele se sentiu capaz de colocar um ponto final em seu relacionamento com a Amber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na última parte, é o depoimento da Amber, nós vamos chegar lá e vai ser muito interessante.
Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, está disponível lá no meu site, você ganha autógrafo, marcadores. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma maldição hereditária, e a história aqui é muito grande, é fantástica. Você pode entrar pro meu canal no Telegram, me seguir no Instagram, também tem um canal de cortes. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!